a função de cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante. Salve, salve família, boa noite. Começar mais um Sextou na House. Hoje a gente vai falar com ela, que é artista plástica, escritora, professora, graduada em letras, português e espanhol, com histórico em francês pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em arte, Libras, pela Faculdade Vale do Ivaí, falei certo? Isso. Ivaí? Isso mesmo. É isso mesmo? Escreveu artigos, entre eles sobre o direito dos negros no Brasil, um olhar a partir da comunidade quilombola sutil, remanescentes do século XXI, no Paraná. Autora da obra Entusiasmo, toda força nessa batalha com Carminha Coruputuba. Falei certo também? Eu estava com medo de errar essa palavra. Coruputuba. Legal. E também e atualmente do Floresta, né? Que depois você falou lá. Estou falando... Amélia Lara, seja bem-vindo. Boa noite, querido. Tudo bem? Boa noite para você. Obrigado pelo convite. Obrigado pro pessoal de casa. Um abraço especial para o Bob, né? Nosso parceiro aí de muitos anos, né? Inclusive do itinerante que está por São Paulo há muitos anos. Então, são parceiros aí do Vale do Paraíba, de coração. Legal. Obrigado você por aceitar o convite aí. Eu vi que o pessoal do Diversifix entrou online aí. Obrigado pela audiência aí. Dia 28/3 a gente vai estar conversando com a Mariane Moreira, que é a fundadora do Diversifix, que é um projeto cultural que rola aqui na cidade de Taubaté. Beleza, Mary? Obrigado. Eu queria começar a live perguntando para você também falar com o público nosso que segue a gente, também falar com o público que segue você aí. Quem que é a Amélia Lara? Amélia Lara foi uma menina, né, muito sensível. Eu acredito que eu já tenha nascido artista, porque eu vi assim, eu sou de uma família, né, somos assim 7 irmãos, e eu me via assim, diferente, pensava diferente, um olhar diferente. Eu falei, olhava para eles assim, nossa, eles não pensam igual, né? Eles não veem igual. E aí eu sempre, no Sul, a gente costuma fazer tudo junto, né? Trabalhar junto, dançar junto, se divertir junto. Trabalha muito, mas se diverte junto. E aí eu fui trabalhando. No Sul, meu pai tinha uma lavoura, né, de morango, e eu já, desde pequena, assim, olhava, né, naquele inverno, quando, principalmente depois da chuva, na geada, assim, quando a geada sobe, então vem os raios do sol, e a gente que a geada sobe, assim, que a gente chama. E eu olhava para aquele morango, assim, todo com umas gotas de chuva, e eu via diferente, sabe? Eu via cor, assim, eu via aquele conjunto de cores, assim, eu via o brilho incendido, né, no sol incendido no morango, nas gotas, aquela composição de cores, né, do verde, a serragem que meu pai colocava em volta, né? E aí eu só via que meus irmãos trabalhavam, ganhavam, né? Eles tinham, né, a família colabor, né, com o trabalho ali. Eu via que eles iam só isso. Então eu cresci, e daí logo eu já inseri nas artes, porque eu fazia teatro. E então eu fui essa pessoa, assim, essa menina de infância dessa forma. E cresci, assim, também fazendo teatro na Igreja Católica. Fazia tanto teatro, né, composto assim para a literatura da Bíblia, quanto fazia de festa junina e algumas composições, e eu já escrevia, né, poesia,
E aí fui pro Borel. O Borel, para quem é um colégio, né? O Borel do Vernet. Lá na minha terra, ele tem um referencial muito grande, porque a arte lá é bem abrangente, assim. O povo estuda muito, mas se diverte muito também com os esportes e com dança, com arte, né? Pintura e tal. E o Borel marcou muito a minha vida, a minha segunda casa. Então eu fui essa menina que cresci estudando, mas cresci, assim, jogando muito. Eu jogava com meus irmãos, jogava... Não tinha... A gente chama no sul, não tinha tempo quente. Não tinha problema nenhum. A menina brincava, jogava bola, jogava... A gente chama de queimada, né? Queimada a gente chegava... É outro nome lá. E... Então, a gente fazia de tudo, esporte. O esporte não era só esporte, era um lazer, né? Naquela época. Então eu fui essa menina adolescente. E depois, adolescente já, eu fui para a Estação Arte. Então eu já tinha muito no Borel, eu fui para essa Estação Arte da minha cidade, que ainda tem, mas em outro local. Era um galpão, né? E lá todos os artistas se encontravam. E eu cheguei a fazer instalação, participar inclusive de um salão, na verdade. Um salão muito cedo, né? E muito cedo. Só que assim, lá no sul, se um professor diz assim, vamos, é porque a gente respeita. A gente respeita e vai, assim, falar, se ela tá dizendo que é importante, é porque é. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui para a Estação Arte, a mesma coisa. A instrutora falou, ela era artista, né? A Maria Ângela Giovanni. Ela disse assim, vamos participar do salão, né? Silvinha e eu. Falei, vamos, né? Ela fala, Silvinha, ela tá falando que... Ela tá convidando, ela acha importante, vamos. E nós fomos. E aí, em um pouco tempo, eu estava nos jornais da cidade, e tinha uns jornais, os jornais que a gente... eles costumavam publicar, só que tinha um especial que cuidava muito dos artistas, que era o Diário, né? E aí ele tinha um jornalista que ele cuidava só disso, que era o Álvaro Andrade, né? E aí tinha o Sesc tinha um perfil diferente na época também. Então eu cresci em meio à arte dessa forma, né? Me formei, só que não tinha artes na universidade. Então eu passei e falei, letras mais próximas, assim, de arte. Eu falei, eu vou fazer, né? Aí fiz letras, não me arrependi, porque hoje eu faço literatura, acho que você viu no meu livro aí, as minhas obras estão dentro dos livros, né? As minhas obras de artes plásticas também estão dentro dos livros. Então, essa formação, daí depois eu fiz uma especialização de arte, né? Aí eu fui fazer. Mas, um pouco, né, um tempo depois, surgiu, né, o curso de arte na universidade, que é o EPG, e aí o Nelson sempre me convidava, daí a gente vinha me convidava, né, para as exposições. A gente teve uma vez com um pacote, assim, que a gente veio para São Paulo, na Bienal, na Pinacoteca, no Banco do Brasil, e foi assim, bem bacana. Bom, a mulher, legal, né? Aí, só que, na verdade, assim, enquanto jovem, eu já tinha também exportado. Então, quando eu tinha 27 anos, eu comentei assim, eu falei, não, agora eu posso morrer feliz, porque eu já tô realizada, né? Eu comentei assim, eu tô realizada, pessoal, profissional. E quando foi 2005, a minha filha nasceu, e eu recomecei, é como se eu nascesse de novo, com uma identidade. Uhum. Legal. E aí eu acho que passei, né, aquela homenagem, eu considero uma homenagem, porque do sorriso negro, né, da minha cidade. E aí, para minha surpresa, assim, eu enquanto jovem já tinha me realizado, aí a minha vida adulta só foi, eu diria, colher os frutos, porque e eu sempre fui muito assim, muito exigente comigo mesmo, mas naturalmente, eu não fico assim, vou escolher. Mas uma jornalista, que é minha parceira, ela disse assim, olha, eu quero que você faça
esse trabalho aqui com o meu livro porque eu sei, ela falou assim, eu sei que você só faz o projeto que você acredita. Eu falo, anda me observando. Eu falei, sim, eu Legal. escolho, né? Mas é assim, já é mais natural, sabe? Parece que tem uma intuição, assim. Então, eu fui essa menina, essa criança, assim, essa criança, depois essa menina, essa adolescente de juventude, e me realizei. Quando eu vim para São Paulo, já mudou, né? Eu era uma adulta, né? E, e aí, assim, hoje eu já tinha uma filha, com 8 anos, que eu vim com ela para São Paulo. E só que lá nós tínhamos, no sul, nós tínhamos uma casa mista, né, de madeira, porque lá é frio, mista, e é de alvenaria, mas eu tinha a parte de madeira, assim. E era muito aconchegante. E tinha pomar. E no sul tem essa característica, né? As casas, elas são, geralmente tem quintal e tem pomar. Não sei se você conhece o sul. Não, Não, é não muito conheço. gostoso. E as pessoas são simples, assim, né? É um na casa do outro, tomando chimarrão. E é assim, por exemplo, você chega na minha casa, lá no sul, né, digamos, se eu estiver mexendo no quintal, você vai mexer comigo. Se eu estiver cozinhando, o outro já vai lá, já vai Legal. ajudando e tal. E lá eu tinha essa vida. A minha casa era grande, a estação arte era enorme, né? Era espaço para os artistas mesmo, que a gente convivia, tinha muito espaço. Saía pintar no campo também. E lá a gente pode pintar em qualquer lugar. Qualquer lugar que o artista para Legal. e pode pintar, sabe? Qualquer lugar, assim, você pode parar numa praça, você pode pintar ao ar livre. Quando eu vim para cá, eu fui para Campo Jordão e não podia, não podia Não podia. ficar na rua, Muda não. tudo, né? Eu falei, estranhei, né? Aí eu tava eu fiquei em Cachoeira Paulista na época. Pode Amélia, falar. só me fazer um adendo aí, que gerou uma curiosidade em mim. Você foi para Campos do Jordão procurando o mesmo clima do Sul Desculpa, ou não? não, Não não tem nada entendi a o que você ver. falou quando eu Quando você migrou, quando você migrou do Sul para Campos do Jordão, foi por causa do clima ou não não? tem Não tem relação relação. alguma. Eu vim para Cachoeira Paulista passar umas férias com a minha filha para ir para Santa Catarina. O que aconteceu? Eu conheci uma senhora que muito querida, por sinal, e a gente já tinha vindo quando a gente antes, né? A gente tinha vindo para Canção Nova. E ela era muito querida. Uhum. Então, eu estava na minha cidade e aí me ocorreu, né? Me ocorreu a Dona Terezinha. Hoje ela é como minha mãe. A gente se considera mãe e filha, e minha filha considera ela como realmente avó. E me ocorreu, falar, vou descansar na casa dela, né? E só que assim, eu cheguei, fiquei numa pousada, depois fui para casa dela e ali logo eu peguei uma casa, mas por quê? Porque minha filha foi para a escola e ela não parava de falar do meu trabalho, que eu falava espanhol, que eu sempre estava na TV. E aí a professora quis me conhecer, na verdade, das minhas obras, tanto que ela falava, né? E aí essa professora falou, não, se você trabalhava lá no Sul, você vai trabalhar aqui com a gente. E inclusive ela era artista plástica também. Eu falei, não, vou embora para Santa Catarina, que eu quero, né, criar ainda minha filha no lugar, minha cidade já está maior, não dá para brincar na rua, então eu quero que ela cresça da mesma forma que eu cresci, com essa liberdade de brincar na rua. Ela falou, não, mas aqui também tem, aí todo mundo, aí lá, eu não sei se você conhece Cachoeira Paulista, o pessoal é muito carinhoso. Você conhece? Sim, Eles são, conheço. né? Sim, Nossa, acolhedor. eles são. Eles até, inclusive, têm uma característica bacana, que os idosos, eles têm uns bancos, né? Uns bancos assim, construídos na frente da casa. E eles ficam lá. E, inclusive, tem um senhorzinho que cada vez que eu saía,
ele dizia, independente do horário, bom dia, boa tarde, boa noite, ele sempre estava lá. E olha que ele faleceu, eu senti falta, mas assim, senti falta dele, mas e era só de lá, só dali, de bom dia, boa tarde, boa noite, muito bacana. Pode me interromper se você achar melhor. É, eu quero ir para as perguntas. Mas eu vou dar boa noite primeiro para todo mundo que está chegando aqui. Ó. Eu vi que chegou o Jamaica, o psicólogo André, que sai, o Henrico. Boa noite, Henrico. A Regiane também apareceu aí, ela já mandou um salve aqui. Ó. Boa noite, Guida, equipe Sustona House. Boa noite, Amélia Lara. Alegria imensa estar aqui assistindo vocês e conhecendo sua jornada. Obrigado, Sustona House, por proporcionar essa riqueza. Tamo junto. Regiane já passou aqui no Sustona House, foi semana passada, se não me engano. Foi isso mesmo. A gente conversou com ela. Mas eu queria ir para as perguntas aqui. Pode ir? Pode ir metendo bala? Ah, pode. Deixa eu só terminar a primeira pergunta, né, que você falou. Então, perguntou quem é a Amélia Lara, né? Aí eu vou dar um salve pro pessoal. Você falou dos psicólogos. É isso que entraram? Tem gente... Psicólogo então, André. a minha filha Cássia. A minha filha Cássia, ela faz psicologia. E essa é pra você, olha. Legal. Olha o que eu ganhei da minha filha. Foi no ano retrasado. Ó, pra você que escreve, Legal. então ela, olha que especial. Ela deixou, tá vendo? Porque ela Legal. pegou algo rústico. Então ela disse assim, mãe, a sua cara. Hoje a minha filha tem, na época que nós viemos pra cá, ela tinha 8 anos. Hoje ela tem 20 e faz psicologia. Então, a mulher, né? Oi? Oi, tô te Deu ouvindo? uma interrupção ali. Não, mas tô te ouvindo. Não, Tranquilo, tô te ouvindo, pode falar. eco de uma voz, mas não sei se era aqui ou aí. E aí, quem que é a mulher, então? Depois que eu vim para São Paulo, eu tive que mudar a minha forma de trabalhar, né? Aí que eu fiz isso. Aí o pessoal foi me convidando, e o bacana é que o pessoal de Campo Jordão, do projeto de arte, no nome do Ivan, não sei se você conhece o Ivan, ele é maravilhoso. E ele trabalha com madeira, né? Ele com a família e tal. E o Ivan falava de mim pro projeto Praça Viva. E o projeto Praça Viva falava de mim para eles. Ah, você tem que conhecer tal pessoa. Só que eles não sabiam que era a mesma pessoa. Foi bacana isso. Eles não sabiam que era a mesma pessoa. Mas foi bem bacana. Legal. E então eu tive que mudar essa forma, né, de trabalhar aqui. Justamente porque a minha casa lá no sul, assim, tinha sempre aqueles amigos artistas, né, os profissionais da UEPG, da área de educação também, de arte, de cultura, do pessoal de cultura em geral, inclusive os ambientalistas. E, inclusive, esse livro, né, esse livro Floresta, essa pegada ambiental. Acho que é uma pergunta, mas... Eu vou para essa pergunta agora mesmo. Eu queria falar com você, eu queria que você respondesse um pouquinho para a gente. O atual livro Floresta, traduzido para o Tupi-Guarani, além da área da linguagem, ele também tem uma pegada ambientalista, ele tem uma coisa que remete à questão ambiental. Isso. Esse projeto, eu sempre sonhei, assim, em trabalhar, a fazer, assim, um trabalho voluntário com os indígenas, né? E eu me sentia uma pessoa, assim, enquanto ser humano, assim, eu me sentia em dívida com eles, né? Dessa questão histórica. E eu via alguns trabalhos indígenas lá no sul quando eu viajava, né? Tinha parentes fora, e aí... Só que ninguém encontrava com eles. Era sempre uma pessoa vendendo. E na minha casa tinha, assim, era cortina de taquara, era alguns materiais, assim, que eu pegava na estrada e trazia, mas eu nunca tive contato com eles. E eu sentia, sabe quando você sente, assim? Eu falei, gente... será que eu nunca vou conseguir, assim, de certa forma, pagar, né,
toda essa dívida histórica, assim, eu sentia assim, era uma coisa lá de dentro. A gente nem usava esse termo dívida histórica na época, né? Mas eu sentia algo assim. E lá no sul não se vê os indígenas nas ruas, assim, não se vê. O que aconteceu? Quando eu vim para São Sebastião, então era assim, eu estava em Cachoeira Paulista, aí o pessoal falava assim, você tem que conhecer Cunha, você tem que conhecer São José dos Campos, você tem que conhecer, que mais que é Pindamonhangaba. E aí tinha nos jornais, era bem bacana, né, esse nome, porque um momento falavam Pinda, outra hora falavam Pindamonhangaba, uma hora falavam Guará, outra hora falavam Guaratinguetá. Então tinha isso, né? Caraguá, enfim. Aí acabou que eu passei num concurso do estado e dava direito, né, a pegar Guará e Pinda. E eu fui morar em Pindamonhangaba. Em Pindamonhangaba eu produzi muita exposição, livro, e conheci a dona Carminha, né? Mas o livro esse Floresta, assim como falavam das cidades, eles falavam num concurso que teria em São Sebastião. Então eu vim para cá, me preparar para o concurso. E aí, assim, quando a gente trabalha com fonte oral, né, que é tradição, que tem nos quilombolas, que eu havia trabalhado com os quilombolas, uma pesquisa pelo CNPq por 3 anos, pela UEPG, né, lá na minha cidade, eu fiquei também no livro da Ana Carminha. E aqui eu estou pesquisando os indígenas e os caiçaras, né? E aí eu conheci o pajé, Serginho, que das 5... assim, dos cinco pajé que tem ali, ele que dá o curso, né? Ele que dá o curso no sábado, ele que, né, que planeja tudo. E acabou que eu me identifiquei muito com ele. E aí, só que o pessoal dizia assim que para chegar tinha todo tinha todo um percurso para chegar até lá, sabe? Mas assim que ele me conheceu, assim, no primeiro dia, ele fez esse sinal para mim, assim. Ele fez, bateu com força no peito, assim, 1, 2, assim. E aí depois eu perguntei, ele falou o que era aquele gesto, né? E ele falou assim que era um sinal de confiança, coragem. Então, no primeiro momento, imagine você, eu lá do Paraná não convivia, e aí ali já comecei a pesquisar, pedi permissão, comecei a pesquisar, e é um livro infantil, né, que tem inclusive uma indígena na capa, foi traduzido por eles, e é um convite. É um livro super simples, é um convite ao cuidado, né, com o meio ambiente. Legal. Obrigada. Parabéns aí. Trajetória bacana. Então, e eles são fantásticos. São fantásticos. A hora que você quiser. São fantásticos. A hora que você quiser conhecer a tribo, eu peço permissão. Eles Legal. nos dizem. Eu vou querer, essa sim. parte, querido. Eles nos dizem assim, tem uma frase dele, né, que mexeu muito comigo, mas que eu sentia, porque eu iniciei, fiz muito projeto, né, com crianças, assim, e idosos, eu amo idosos, mas criança é bacana. E uma coisa que eu sentia que o pajé Serginho falou, ele disse assim, as crianças nos protegem dos adultos. E eu achei aquele fantástico, eu falei, realmente, confio. Eu percebo o fenômeno na internet, algumas coisas acontecendo. Na verdade, eu tive um insight, foi essa semana, até num post de uma garotinha que viralizou, daí eu até peguei e publiquei aqui na página nossa, que é não vou saber falar o nome dela todo, Alice Original.
Vai lá conhecer. Alice Original, quem não conhece, é de São Paulo. Ela reeducando o pai dela, né? Falando do descobrimento do Brasil, descobrimento, e ela falando, não, pai, aqui foi invasão e tal. E conta ali, fala de forma magistral toda a história, né? Pro pai dela. E daí o pai dela vira assim, que fica também, que ficou marcado, o pai dela falou, não, mas não foi isso que eu aprendi na escola, né? E eu percebo que agora, principalmente agora na contemporaneidade, o quanto que isso está mudando pelo fenômeno da internet, pela busca de conhecimento, por lives assim, por livros como o seu, né? A verdadeira história está sendo contada. E daí até eu publiquei um negócio que eu falei assim, o nome de Pedro Alves vai ser apagado. Na verdade, não vai ser apagado, mas vai ser ressignificado. De descobridor vai ser invasor, né? A próxima geração vai ter uma outra versão da história do Brasil, da versão que foi contada para a gente, né? Tanto da parte indígena quanto da questão dos escravos, dos negros, né? De nós pretos. Vai ser ressignificada toda essa história. E o que para nossa geração foi, nunca foi, para mim pelo menos, mas era contado como heróis, vai ser transformado em bandido, né? Na verdade, eu tive esse pensamento, não sei se estou certo, mas eu tive esse pensamento, que na verdade essa história vai ser toda remontada, e acho que muito se dá pelo fenômeno da internet, porque ainda as escolas ensinam ainda. Lógico que tem, claro, tem os professores corajosos que rompem ali, né? Mudou bastante coisa, mas eu acho que dentro da escola, porque vem uma coisa pronta para o professor passar, né? Então acho que isso daí vai estar mudando e vai mudar muito. Não sei como que você enxerga isso daí, qual que é a sua visão disso daí. É que você falando me fez pensar sobre isso. Então, o que acontece? No livro, é um chamado, né, ao cuidado com o meio ambiente. Até, inclusive, eu faço canoa aqui, e a gente tem todo esse cuidado na canoa. Inclusive, quem vier para cá, São Sebastião, o Canoa para Todos é gratuito aqui. E tem, inclusive, a nossa campeã, né, nossa campeã brasileira. Então, assim, responsável. Então, a gente tem esse cuidado, assim, limpeza de mangues, assim que a gente vê também plástico, né, no mar a gente tira. E assim era Pinda também, né? Pinda, eu morei em Pinda e trabalhava, né, em Taubaté ali, sempre ainda vou, né, nos projetos. Mas, assim, é esse cuidado. O que eu digo, você puxou um assunto, mas os materiais que estão vindo já estão bem mais adiantados do que os outros, né? Que estão vindo para as escolas. Só que a questão ainda da consciência, né? A gente tem visto muita polêmica em torno do que seria natural para o homem, sabe? Que é a consciência, sabe? É a consciência. E isso que nós vemos que as comunidades, quando vivem juntos, é o cuidar do outro, né? É o cuidar do outro. E é isso que não se tem na cidade, é cada um, né, no seu quintal. Inclusive, eu tenho uma matéria que no jornal de Pindamonhangaba, que é a questão da dengue. A dengue também é essa questão, né? Cada um cuida do seu quintal, mas joga lixo na esquina. Não é interessante? E volta para ela mesma, né? E volta para ela mesma. E quando eu escrevi essa matéria para o jornal, né, eu revisitei meu passado, assim, que nós brincávamos nas ruas e os vizinhos eram responsáveis pela nossa segurança também. Um cuidava do outro. Hoje não se tem, ele cuida do próprio quintal, né, mas joga lixo ali na esquina, que retorna a dengue para ele mesmo. Entende? Às vezes ele cuida do seu lixo, que não é separado, né, não tem reciclável em casa, mas de repente ele sai com um copo de iogurte, ele joga na rua, né, que chove, causa dengue para todos ali, e olha que interessante. Né? Então, a questão, a gente pode rediscutir a história, mas se não houver a consciência, né? O ser humano carece muito dessa sensibilidade de consciência.
sabe? E a consciência vem de dentro da tradição oral. Porque se não se conversa sobre isso e de uma forma, né, do respeitável de ser, porque uma forma do adulto, uma forma da criança falar é um modo, né? Outro é do adulto, outro é do idoso. E é próprio do idoso falar dele com propriedade de quem viu, de quem viveu e de quem fez, principalmente. De quem foi lá e colocou a mão na massa. Sim. Você entende que é diferente? Porque às vezes, por exemplo, um adolescente, quando o pai fala, ele não ouve, porque aquela idade é outro tempo, né? Para o adolescente é outro tempo. Agora, se um adulto conversa com uma criança, tem uma forma diferente, mas os idosos, então, né, eu vejo muita riqueza assim, nessas comunidades, mas ainda assim, essa questão da tradição, né, de se passar essa fonte oral. Não se tem tanto diálogo como antes, né, que a gente cuidava um do outro realmente. A gente brincou na rua. E a minha filha teve isso em Cachoeira Paulista, ela tinha em casa, né, e ela teve, eu acho muito bacana, assim, essa questão que ela brincou, sabe? Eu falo para meus sobrinhos, inclusive, ó, tem esse livro aqui, ó, e tenho essa versão aqui, que até essa questão de educação, que a gente fala de tradição de dados, né? Nesse livro, o meu sobrinho, ele diz assim, obrigado aos meus avós, a minha família, especialmente a minha tia, madrinha Amélia Lara, por moldarem o meu caráter. E ele, engraçado que, olha que bacana, ele foi o único desse livro aqui, que são os mestres, né, de todas as artes marciais que estão aqui. Ele foi o único que agradeceu a família. Eu achei super bacana. E assim, eu sempre, assim, auxiliei na educação do meu sobrinho, dizendo assim para eles, sempre resumia para eles, estudo, trabalho e lazer. Eu dizia desde pequenininho para eles, se vocês praticarem estudo, trabalho e lazer, deixar na mesma balança, vocês vão ser felizes. Quando tiver uma situação difícil, quando vocês crescerem, vocês vão conseguir, vocês vão ser felizes, assim, sabe? Mas eu brinquei muito. Eu acho que criança se tem que ter brincadeiras, né? Às vezes as pessoas assim falam, leio, não sei o quê. Mas tem que ser lúdico, né? Aí o que acontece? A minha filha, quando no sul, ela era pequena e a casa era bem grande, assim, então no centro da casa, os brinquedos e os meus acervos, né? Tinha muito acervo, assim, de arte. Mas, assim, aí eu organizei, né, os cantinhos. Assim, por exemplo, o cantinho da música. Aí tinha lá a cítara, que é a harpa, o violãozinho dela, os livros, né? Alguns da Fundação Cartola também. E aí eu organizei. Aí tinha a parte da vitrola, né? Ainda tem a vitrola aqui. E aí depois a babá dela veio com... Ainda tenho também um tecladinho aqui, porque ela tinha morado no Japão, e tenho alguns... Veio 1% da brinquedoteca dela lá. Mas aí montei a título de organização na minha casa. Montei, né, com carinho. E aí tinha cantinho de matemática, porque daí ela tinha lá os brinquedos, cantinho de línguas, porque daí eu era formada, né? Eu tinha feito alemão no Borel, né? No Borel de Vernet. Então, os acervos que estavam lá não era tanta coisa, mas dentro de uma sala ficou. Só que daí as crianças que chegavam, eu estava pintando ou escrevendo, eles faziam junto. Quando a gente estava na horta, né, que a gente plantava morango com a minha filha, então eles iam junto fazer, sabe? Então a minha filha, o pezinho de morango lá, lógico que não tinha grande quantidade como meu pai, mas ela plantava, via crescer, via flor, depois nós íamos colher, então ela tinha essa propriedade. Na minha casa tinha um abacateiro, e ele não era só alto, ele era frondoso. E tinha também polcã, um pé de cada, assim, tinha um polcã,
laranja, goiaba, e algumas crianças da rua, atraídos pelas, assim, por essa gosto de fruta, né? Eles atraídos pelas frutas, eles vieram pedir fruta. E tinha um grande campo, assim, né? Dentro de casa mesmo. Grama enorme, assim. Eles começaram a jogar queimada lá. Levaram uma bola, eles estavam sempre brincando na rua. E aí eles começaram a participar, eles viam que eu pintava, eles queriam pintar também. E quando eu organizei a brinquedoteca para minha filha, que era brinquedo e um livro, eles começaram a participar. E foi muito bacana, porque eles liam brincando. Aí como eu tinha também aquelas coleções né, aquelas coleções de literatura, eles começaram a emprestar livros. E aí foi crescendo, foi crescendo. E nisso, né, uns anos depois, aí eles até deram um nome, né, Brinquedoteca Cássia, porque a Cássia era menorzinha, e eles falaram, não, a Cássia é a nossa mascotinha, então nós vamos dar o nome de Cássia. E foi assim, meu sobrinho sempre, né, junto, assim, e tal, e eu ficava admirada, porque eu nunca ensinei para eles, assim, ó, essa aqui é uma componente, essa aqui é a tinta dos quadros. Nunca expliquei, mas eles, através da observação, eles viam as complementares, eles viam que o violeta estava próximo do amarelo, que o azul estava próximo do laranja, eles observavam, eu nunca falava para eles, coloca essa cor ao lado da outra. Não, criança, eles aprendem pela observação e pelo silêncio também, né? É incrível, é incrível. E, inclusive, nesse livro Floresta, foi a minha inspiração, além da vida do pajé Serginho, foi justamente a neta dele. Porque quando ele estava explicando sobre as plantas, e tem duas árvores lá, árvores que nós estávamos plantando, aí eu plantei duas árvores, lá tem lá na comunidade indígena. E aí eu notei que ela observava assim, num silêncio, sabe? E aí aquela propriedade do silêncio, eu falei, nossa, que bacana, que bacana. Aí eu sempre fui muito assim, sabe? A minha irmã dizia que quando eu não gostava de uma coisa, que eu não gostava de alguma coisa, nem eu sabia. A observação dela eu achei engraçado. E significativa também, porque a gente não pensa sobre isso, né? Ela disse que quando eu não gosto de alguma coisa, eu fico em silêncio. E tem coisas que às vezes as pessoas observam e não sabem, né? Às vezes você perguntou quem é a Amélia Lara, mas às vezes as pessoas não... numa observação assim, até falou, opa, mais ou menos por aí, né? É isso aí. E a gente começa. Com a comunidade indígena, eu falei, poxa, assim, aquele desejo de ter chego antes lá, né? Outra vivência, outro modo de comunicação. Outra realidade. Eu tinha uma comunidade. Mas é legal, né? Experiência, né? Indígena não era dessa daí, não. Eu tinha percebido o silêncio já na comunidade quilombola do Sutil. Há muitos anos, né? Está aí no histórico. Muito silêncio. E aí é muito bacana lá em Ponta Grossa, a comunidade quilombola. Eles são remanescentes do século XIX. E eu não sei se você chegou a ver aquele filme A Cor Púrpura. Sim. E aí, quando é narrado, eles não ficam com um som assim. A tradução, quando eles falam, é muito parecida. Se você chegar na comunidade, tinha a Neiva, né? Nossa, se ela assistir, ela vai me matar. Imitando a Neiva. Então, tem a Neiva, que na época era líder da comunidade. E aí, ela tem uma filha, a Adriele. E aí, a gente chegava, oi, Neiva, como vai? Tudo bem? E aí ela dizia assim, oi, tudo bom, Amélia? A Adriele tá aí, agora tá namorando. Eu não sei se você conseguiu entender, mas assim, o som, sabe? Falei, gente, eu tinha que estudar linguística com eles. Sim. Ia ser muito bacana.
Sim, tem uma forma de E, falar, nossa, né? o som, né? A gente que é dessa área de literatura é muito própria. Então, os indígenas também têm todo esse referencial, assim. Sim. Você acha que isso daí vem por causa da tradição oral? A forma é Sim. passado, né? Geração em geração vai Sim. passando, né? E aí, A forma, né? nessa comunidade quilombola, era interessantíssimo. Imagine você começar uma pesquisa pela universidade, você tem que entregar um relatório para o CNPq, e aí tudo que eu perguntava, eles, né, as senhoras diziam assim, como que vai a família? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tudo bom. Aí ia para outro e eles respondiam a mesma coisa. Tudo bem, tudo bom. E era aquele tudo bem, tudo bom sempre. Eu falei, nossa, como que eu vou começar essa pesquisa? Mas daí, à medida que eles vão conhecendo, eles vão respeitando e acho que vendo também que é a pessoa do bem, que não quer prejudicar. De modo que eles reclamavam muito que os políticos iam lá na época de política, só na época de política, eles reclamavam, inclusive, dos pesquisadores que eles iam, mas depois não retornavam para eles um livro, a pesquisa. Então, como forma de agradecimento, o que eu fiz? Quando eu terminei a pesquisa, além de deixar, né, quadros lá e tal, deixar o material, ao invés de eu fazer ali na comunidade, eu levei eles para o Centro de Cultura, né, para a Galeria João Pilarski, e eles foram com ônibus e participaram, e até inclusive eu tenho uma foto, né, da mãe da Neiva, ela identificando que era o cotidiano da comunidade sutil, ela identificando o arbusto da casa dela, era uma flor que tinha na casa dela e com 3 araucárias, né, uma dupla na frente e uma bem ao longe, na diagonal, assim, em perspectiva. Então foi muito bacana. Legal, Amélia. Vamos prosseguir aqui, que nosso tempo está estourando já, hein, filho? Vamos lá. Eu queria que você falasse para mim de outra obra sua, que é Entusiasmo, Toda Força nessa Batalha, com Carminha Coruputuba. Quem é Carminha? Como que foi produzir esse livro? E o que você traz nessa obra? Olha, essa é daqui, né? Então, essa daqui, essa é... Você é a Dona Carminha. Tá. Na verdade, eu queria mesmo. Eu não sei se você consegue enxergar aqui essa foto. Consegue? Não estou É a dona, enxergando. Tá na tela? é a dona Carminha É, subindo num pé de árvore de fruta. ó. Então, Eu acho que eu vi essa foto. Tem essa foto no livro, não? Eu vi uma foto que ela tá numa árvore. Tem essa foto no livro? Ah, eu acho que eu vi ela no livro. no arquivo de fotos do livro. Inclusive, esse livro ele tá no acervo com o curador Bob Nascimento. E então, ele antes estava só uma obra de arte, um quadro, que é de Maria Firmina dos Reis, né? E aí eu fiz um abstrato, sempre tem os cânions lá da minha terra, mas na frente tem, com caneta tinteiro, eu escrevi. Tem uma frase dela muito bacana, que ela fala assim, a mente, essa sim ninguém pode escravizar. E aí tem um pouquinho do romance Úrsula, e aí tem o Hino à Liberdade, que é super lindo dela, né? E aí já estava essa obra junto na mostra dos escritores negros, que é um itinerante que está há muitos anos, que o Bob nos convidou a nós, artistas, e também alguns livros. Aí esse livro também entrou como acervo, né? Então eu passei um arquivo das fotos, porque as fotos do livro são documentos, mas é um documental fantástico, assim. Tem locais de Coruputuba que é em Moreira César, ali em Pindamonhangaba, em Moreira César, e é uma fazenda onde
Inclusive que o Mazzaropi gravava filmes. Ele amava. Hum, Tanto. Se você tem há uma foto no livro, eu tirei uma foto, inclusive, do filme, do final não, do início. Que ele agradece o Cícero Prado, ele diz ao meu amigo, né? A Cícero Prado. Então tem ele gravava na fazenda, tem a fazenda Coruputuba, e tem outras fazendas também que ele gravava no Brasil, né? Mas ele ia muito, ele era muito amigo do Cícero Prado, que foi o patrão, né? O dono da fábrica de celulose era o patrão da Dona Carminha. Então, quem é a Dona Carminha, né? O que aconteceu, na verdade? Por que eu escrevi esse livro? Foi uma pesquisa de 3 anos, mas por que eu cheguei a escrever o livro? Porque eles viram no jornal um artigo. Me convidaram para estrear num jornal um artigo. Não se tem artigo em jornal, né, geralmente. Então, eu estreiei o artigo sobre a festa do trabalhador, que são, na época, tinha 3 dias, né? Geralmente, assim, pelo que eu vejo nas cidades, assim, é um dia, né? Que era o 1º de maio. Mas lá havia 3 dias. Então, o artigo era sobre isso. Então, eu entrevistei as pessoas. Só que, para esse artigo do jornal, eu conhecia algumas pessoas, eles iam falando, aquela pessoa sabe, tal pessoa. E eu ia muito no Café do Bruno, que não existe mais. O Café do Bruno ficava perto da estação de Pindamonhangaba. E Bruno tinha trabalhado no Banco Itaú e era dono desse café. Então ele gostava muito de arte e tal. E lá ele contava das pessoas e tal, falou, para eu entrevistar. Só que as pessoas eram unânimes em indicar a Dona Carminha. Era todo mundo. Quem entende era a Dona Carminha. Inclusive ela tem uma biblioteca em casa. Aí outras pessoas falavam assim, ela deve estar velhinha. Aí outras diziam assim, ela já morreu, com certeza, nossa, sabe? Então, quem convivia com a Dona Carminha, na verdade, ou era na fazenda, nas festas, ou na igreja, né, na igrejinha lá, que tem uma espécie de capela, e que os salesianos cuidam. Então, esse artigo, o que aconteceu? As pessoas diziam, sempre assim, citavam o nome dela, na verdade, né? E aí, só que assim, era uma espécie de mito, porque uma falava, enquanto uma dizia assim, vai na casa dela porque ela adora receber pessoas. A outra já dizia que ela devia ter morrido porque ela era muito velhinha. Então, na minha cabeça, eu imaginava como que eu vou incomodar, né? Como que eu vou incomodar uma senhora que, de repente, né, pelo que eles falavam dela, ela foi a primeira mulher vereadora da cidade. Detalhe, na época que não tinha paga, né? Não se tinha salário para vereador. E ela contava que ela ficava até altas horas na Câmara e eles iam levar, porque ela não tinha condução na época, eles iam levar até a fazenda, de madrugada ainda. E aí, para uma pessoa solteira, na época, era muito incrível a vida dela. Sinceramente, ela é muito dela. Porque ela era uma pessoa extremamente respeitável, idônea. Então, assim, são muitos assim adjetivos para ela. Inclusive, dizem que ela é santa, né? E já viu de um padre em público, assim, em Coruputuba, uma vez numa missa, e é o padre Trajano, né? Ele tem mais de 80 anos, assim, inclusive, eles eram da mesma idade. E aí, todo mundo na fazenda, tinha uma missa, e ela disse
no final da missa, peçam para ele, né? Peçam para ele rezar por vocês, porque ele é santo. E ele deu um sorriso, ele tem um sorriso muito gostoso, assim. Ele disse assim, é ela que é santa, sabe? Então, as pessoas falam, e muitas diziam assim, ela me ajudou a construir a casa, ela pagou a minha casa, me ajudou a construir a casa. Mas isso eu não podia pôr no livro. Muitas das coisas eu não podia pôr no livro. E aí, o que aconteceu? Desse artigo que as pessoas viram no jornal e começaram a me chamar de Lara, né? Meu nome é Amélia Lara, né? Lá no Paraná é Amélia Lara. E alguns me chamam de Mel, né? Mas aí desse livro que eu já tinha pesquisado, a amiga dela viu e pediu, disse que era o sonho dela, que fosse registrada a vida, não que ela já não fosse pública, conhecida. A Carminha era muito conhecida. Mas justamente ser um registro, né? Se guardar. O que acontece? Ela em vida, ela já tinha a biblioteca no nome dela, e inclusive no livro tem a biblioteca, ela participando das de todas, da maioria, da grande maioria das festividades que tinha, sabe? Poesia, noites, tinha, ela participava. Então, muito bacana essa questão. E jogava futebol. Ela jogava. Legal, né? Eu não conhecia a dona Carminha, não, porque eu morei em Pindamonhangaba também. Morei 7 anos e fiz parte morei uma boa parte da minha vida ali. Também fiz parte do movimento cultural ali, você deve ter conhecido a Arte do Vale, falecida Andréa Batista, que era arte educadora. Tinha o coletivo Mixigenação, estou falando 2013, 2012. Eu cheguei final de 2014. Então já tinha passado o movimento da Miscigenação e da Arte do Vale, porque a gente tinha um movimento Arte do Vale, foi a Andréa Batista, que o Batata que fundou ali, e acontecia um movimento ali na estação, tinha estação na época. E depois saiu, acabou a Arte do Vale, daí foi formado o coletivo Miscigenação, que daí eu participei também desse coletivo, que era uma casa de artistas que era em frente ali à antiga Coca-Cola, né? Daí tinha bastante. Pinda sempre foi uma cidade muito ativa culturalmente, sabe? Desde que eu conheço com Pinda, assim, o pessoal de Pinda, salve para todo mundo de Pinda aí que vai ver a gente, DJ Celo Lopes, eu vi que o de Jamaica, no Jamaica não é de Pinda, mas é um rapper de Taubaté, também passou aqui, fica registrado, salve. Mas Pinda sempre teve um fervor cultural muito mais forte do que Taubaté. Na minha opinião, desculpa, eu sou de Taubaté, desculpa quem for de Taubaté assistir, mas na minha opinião, Pinda foi muito mais desenvolvida, essa parte cultural, sabe? Taubaté atualmente a parte cultural tá morrendo. Além que tem os guerreiros que estão lutando ali, tem o Renan Ferreira, que está plástico, tem o Bob, que está fazendo parte do Conselho de Cultura em Taubaté. Então, espero que, né? Você me lembra? Você falou que salve, agora você me lembra. Fala, salve, agora você me lembra. Vai dando salve, o pessoal também tá te vendo. Tá dando um corte no seu áudio, não sei se o meu áudio tá sendo limpo, mas o seu áudio tá dando umas cortadas. Deu umas cortadas. Melhorou? Amélia, eu vou seguir aqui, tá? Melhorou? Vou seguir aqui com uma pergunta aqui também, tá? Nosso tempo tá quase indo. Na verdade, já foi. Nosso tempo já foi. Já bateu 21 aqui já. Mas a gente começou um pouquinho mais tarde, então vamos seguir aqui. Eu queria que a senhora falasse, a gente vai para as 2 últimas perguntas. E daí, se a senhora quiser acrescentando coisa, a senhora vai acrescentando no meio dessas perguntas aí. Como que a senhora vê a relação da arte, literatura, artes plásticas, educação, música, na opinião da senhora? Essas culturas, essas artes dialogam e como elas podem combater o racismo
e como elas também podem encaminhar para uma equidade social? A arte é fundamental, né? A arte e a literatura, na verdade, são manifestações da literatura. O que acontece? O homem necessita, né? Necessita. E necessita disso para viver, na verdade. E o que acontece? Através da arte, tem a questão ali, às vezes, muitas vezes, de como a pessoa enxerga uma ruptura, né? Do velho para o novo. A consciência muda. Porque o sentimento causa e muitas vezes a arte também, ela remete. Então, há mudança de consciência e muitas vezes ela remete onde uma pessoa pode ser curada. Ela, de repente, remete a um passado, de repente, numa ferida lá, né, da infância dela, da adolescência. E naquele momento, assim, se revive, sabe? Ela é curada também, então de muitas formas. Então ela tem essa questão assim de consciência, né? E ela também chega a ser, muitas vezes, um manifesto. Um manifesto. Eu vejo assim mesmo, né? Eu falei com a Maria Firmina, dos Reis, né? E o quanto a obra dela é importante. Né? Eu vejo Carolina de Jesus. Tá? E eu me lembrei agora de uma obra, de uma mostra ambiental que eu criei para o Sesc. E, inclusive, uma está na Espanha, porque uma pessoa me mandava um e-mail da Espanha e ela dizia assim, eu quero aquela senhora do chapéu. E ela me falava assim, eu falei, mas é abstrata, qual... Eu dizia assim, qual é abstrata, qual é a obra, né? Aí eu, com muito cuidado, assim, fui ver realmente, mas é que na sombra eu trabalho com espátula, e realmente, e os textos também, né? Eu tenho um texto no jornal de Ponta Grossa, dos Campos, dizia assim, eu não me acostumo com a fome no mundo, eu não me acostumo. Porque justamente por aquele texto da Marina Colasanti, eu sei, mas não devia, então eu fiz a parte cultural na UFPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Jornal Diário dos Campos, que era parceria, né? E aí Marina Colasanti, eu tinha feito uma cirurgia, ela me acolheu também, né? Agora esses dias a fome, né? Humano, foi com a morte dele, aí o pessoal lembrou, Marina Colasanti, o teu evento e tal. E ela me acolheu também, onde está ela? Onde está ela? Ela dizia, né? Porque quando me apresentaram lá, ela dizia, onde está ela? Aquele sotaque gostoso. Então eu cheguei a conhecer a Marina Colasanti por causa desse evento, né? E tantas outras pessoas. Tem aqui o artista plástico Alexandre, que é muito querido nosso, que faz cultura. O Ivan, né? Assim, nomes que assim, um em cada cidade. A Márcia, que faleceu, era nossa grande curadora. Nós fizemos ela foi responsável por Mulheres de Fibra. Tive a honra de levar o acervo da Brinquedoteca para o Museu Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Eu fui fazer uma noite da altura, veio a Brinquedoteca para representar a família, né, da dona Carminha. Então, na pessoa da Cássia, que a dona Carminha foi uma pessoa solteira, né, mas ela adotou. Ela adotou um casal, depois um menino morreu, ficou a menina, né? Então ela teve netos, bisnetos. E o que acontece com esse livro? Essa aqui, ela é a aproximação, né, da cultura do São Paulo do Paraná. Então a gente reviveu, porque eu via muitas
muitas semelhanças entre pinda, né? As frutas, a gente ia pesquisar, mas a gente já ia, a dona Carminha chegava, já ia pro pé de fruta. E aí tem muitas fotos no livro, mas tem muitas fotos históricas, tipo, como de cinemas. Lindas fotos antigas, assim, das amigas dela e tal. Então ela foi inspiração para esse livro, uma aproximação. Quando eu cheguei na casa da dona Carminha, ela já logo me levou pro pomar dela. E aí, a casa dela é localizada como se fosse um quintal dos salesianos, assim, a parte, não de trás, mas a parte da frente. E eu também morava né, a nossa propriedade ficava na rua do seminário. Então, ficava entre o seminário e o convento do outro lado, que a gente cresceu fazendo teatro. As roupas escutinhas, a hora a gente fazia muito teatro com os vizinhos. Você fala ali perto do Alto do Tabaú? Desculpa. Você fala ali perto do Alto do Tabaú, perto da linha do trem? Passando o viaduto? Aonde que eu morava? Ou não? Ah, tá, no livro. Assim, as semelhanças com o Paraná, né? Aonde a casa dela fica próximo do centro. Ainda tem aqui. Fica próximo do centro. Vizinha dos salesianos lá, dos santuários. Então, a gente estava e eu lembrava da infância. E ela, por muitos anos, ela trabalhou com salesianos, então ela trabalhava ali e trabalhava na fazenda também. Inclusive, aquela Vitória Bonelli, que é com o Tony Ramos, que é muito antiga, inclusive. Ela que arrumou a igreja para o casamento da novela. E aí, nossa, era tudo muita coisa. Assim, inclusive, quando a gente fazia a primeira comunhão na capela, né, nas capelinhas, nos bairros, a gente se vestia todo de branco. E ela preparava, tem uma falando no grupo de Curuputuba, na verdade, né? E tem lá as meninas todas vestidas, então tinha muita semelhança, inclusive a entrada da fazenda, eu tenho um quadro de 2001, a obra, é na fazenda Iapar, que eu sempre tá nas minhas obras, que eu cresci lá, né, minha casa, e eu sempre estou escrevendo sobre lá, sobre o buraco do Padre, que é uma cachoeira lá e tal, na minha cidade, mas especialmente a entrada em Curuputuba é muito parecida com um quadro, aquela a foto, né? De 2001, eles nem olham na data. Eles dizem que é Curitiba. Muito impressionante e semelhante. Aqueles recadinhos também no grupo de jovens, eles faziam em Curuputuba, aqueles recadinhos, não sei se eu escrevia quando a gente fazia aniversário, o pessoal carinhosamente escrevia. E aí, inclusive, em um desses escritos, eles colocam flor de maracujá. Eu nem sonhava em conhecer a dona Carminha. E a minha filha, ela era apelidada por mim, por flor de maracujá, e nos lembretes dela de pequeno, né? Escrito flor de maracujá. Ela tinha 2 aninhos e muitos anos depois a gente veio pra cá, sabe? Então era muito interessante, né? Como tem as coisas, né? Vai saber. Parece uma ligação espiritual, né? Uma coisa. Eu tinha sei lá. Sabe que quando a gente tá na Avenida de Pinda que você tá entrando, não tem um hotel com lago do lado? Que agora é um centro para empresas fazerem encontros. Não sei se você. Na entrada de Pinda não tem? Na entrada de Pinda tem o Pousado do Carioca. É um centro como se fosse de convenção.
Ah, O lago chama muita atenção. Assim que você entra na avenida ali de Pinda, que é 10 minutos até chegar na cidade, né? É impressionante que não tem como não notar aquele lago à direita. E aquele lago, uma vez eu sonhei com aquele lago, daí quando eu cheguei em Pinda, eu olhei, nossa, me deu. Nossa, eu só sonhei com esse lugar, né? Ah, já sei onde você está falando, agora veio aqui na minha cabeça. Porque você fala vindo da Dutra, né? Saindo da Dutra, entrando na cidade. Tem o Hotel Palace, tem o Palace Hotel, e do lado tem um lago, que acho que deve fazer parte do hotel. E ela era muito carinhosa. Material da casa, ela escrevia um bilhete. Lara, estive aqui e tal, aquelas letras, sabe aquelas letras bem antigas? Desenhada e tal. E ela era muito, assim, carinhosa. E aí um dia, ia lá no primeiro domingo, que tem as missas, ainda tem, né? Mas quando eu ia com ela tinha tem no livro, uma escultura de Nossa Senhora Aparecida, de 1932. Sabe? Caramba. E aí, a construção da igreja começa também em 1904. Mas eu ia com a... Ela disse assim, ainda dá para ouvir? Porque para mim está entrando interrupção. Dá para ouvir? Eu tô te ouvindo tá, bem. só para mim, então. E aí, aquele dia, ela sempre levava a toalha, as flores para missa, né? Ela levava, ela separava tudo. E naquele dia ela tinha levado muita coisa, que era uma cerimônia, e ela tinha levado muita coisa, estava tudo atrás, assim, no banco de trás. E ela disse assim para mim, Lara, será que você pode levar a Nossa Aparecida colo? Porque atrás tem muita coisa, não vai caber. Aí eu brinquei com ela, claro, dona Carminha. Todo dia que Nossa vem no colo da gente. É muito, muito bacana, assim. Conhecer ela foi uma dádiva. Eu jamais imaginaria, assim, conhecer uma pessoa como a Carminha. Sabe como que eu fiquei, assim, com aquela responsabilidade? Quando eu fui nos 80 anos dela. Quando eu fui nos 80 anos dela, no dia, eu entreguei o projeto. E eu vi que ela gostava muito de vermelho, e porque falavam das rosas vermelhas, né? Que ela cantava a música e tal. E eu fiz uma homenagem e coloquei o projeto de 30 páginas como se fosse um couro, assim, vermelho e tal. Entreguei para ela. Só que quando eu cheguei, era quadro salesiano, que tem o nome dela, era inaugurada, ela recebeu a comenda bicuda e o nome da quadra. E quando o prefeito discursou nesse dia, ele falou pouquíssimo, assim. Aí foi o vereador, né, e falou assim no jornal. E convidaram a dona Carminha, falaram, dona Carminha, palavras pra gente. E, como diz uma amiga, e eis que. E se fosse uma, né, como eu diria assim, gente comum, uma pessoa comum ia debulhar em lágrimas e tal. E ela não. Ela olhou para todo mundo, inclusive de Lorena veio uma banda para os 80 anos dela. As autoridades, o povo, né, muita gente veio de fora para os 80 anos dela. E na hora dela falar, né, ela disse assim, vocês que estão aqui, autoridades, cuidem dos jovens. Eu fico preocupada com o avanço, eu fico muito preocupada com o avanço das drogas. Então, ela simplesmente, sabe? Imagina, o prefeito vai falar, falou bem pouquinho, depois o vereador falou bastante, porque ele é de Cutuba, né? E quando ela foi falar, fosse uma pessoa comum, se debulhava em lágrimas, com tantas coisas que passam por aqueles... Gente, ela assim, nessa foto, né, do jeito que vocês estão vendo, ó, até essa foto aqui, inclusive, ó, quando ela fez isso com a mão.
Ela, Ela preocupada. Ela aproveitou para chamar a atenção dos ela falou políticos. assim, Aproveitou vocês aqui cuidem dos jovens. Eu fico preocupada com o avanço das drogas. E então é uma pessoa humana, né? 100% humana, assim, ela viveu para os outros. Inclusive, as pessoas diziam que ela gostava muito de se divertir. Tem o senhor que ainda, a comunidade é Curubutuba, lá é dividido, né? Tem a parte industrial e tem a parte agrícola, que ainda funciona. A família ainda mora lá, né? Os parentes de Cícero Prado. E aí, eles falam sobre isso, a família fala. Ela não, ela ia à igreja, ela se divertia para mostrar para o povo que podia ter diversão numa religião, que não era só, né, não era só diversão, mas podia também uma pessoa religiosa, podia. Ela foi uma solteira, né, trabalhava muito, e tem algo assim, impressionante também, que um dia ela é voluntária, né, nos salesianos. E aí um dia os seminaristas me contaram que eles tinham ela como grande referência, porque eles estavam no projeto e tinha muita criança, adolescente para servir. E aí um deles disse assim, nossa, dona Carminha, tem bastante gente hoje, né? Olha, a minha mão já tá doendo. E ela disse assim, imagine eu, meu filho, eu faço isso desde 1943. Passou muito maravilha. Imagina, aí a primeira pegada do livro deu 30 páginas. Aí o Patrajano falou assim, eu falei, nossa, padre, numa pegada do livro deu 30 páginas, imagina escrever. Aí ele disse, Carminha merece uma enciclopédia. E eu até disse no rádio, né, tem um programa comigo no rádio para falar na época do livro. E aí eu falei, certamente irá, né, porque Dona Carminha realmente ia em todos os âmbitos, sabe? E historicamente, inclusive, ela que se lembrou que parte da massa falida lá aqui da empresa tem a parte que estão agora vão fazer vão reconstruir, né, para ficar como parte cultural. Mas como estava para a massa falida, enfim, tá no processo, inclusive eles vão lá, como tem o cinema da época, do Mazzaropi, inclusive, que gravava lá, escola, e inclusive no livro tem as casas que os moradores, né? Eu sou administradora também do grupo Curucutuba, né? E então, ela lembrou que a igreja não estava primativa e realmente tinham doado para a Cúria. Então, isso foi muito importante historicamente e para o povo, sabe? Só que a parte agrícola, depois do lago, ainda é da família. Só que o povo confunde, eles acham que a família ainda é responsável pela... Porque depois do seu Cícero Prado, que depois disso, vendido para vários. Então, definitivamente, o povo que me escuta. A agrícola é da família. A parte industrial há muitos anos não é da família. Então, eu ouço muito o povo falando, nossa, da família, a família não cuida. Eles lutam, né, ajudam, né, divulgar e tal, para que seja restaurado. Mas a parte deles não realmente é o que funciona daí. Interessante, bastante história, Amélia. Nossa, tive uma aula aqui. Não sabia todos os domingos. Todos no primeiro domingo. Vem muita gente. Às vezes eles falam que ainda. Infelizmente. Sim. Deixa eu falar. Pode falar.
Infelizmente, nós temos que encerrar, que a gente já estourou aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu te convido num próximo momento para você vir de novo. Gostei muito de conhecer, gostei muito do seu trabalho, da sua história. Eu sei que tem muita coisa que não foi falado aqui na live, que não deu tempo de falar, porque é muita coisa, né? Mas daí fica aqui o espaço, vocês estão na house aberta, se você quiser voltar e a gente continuar esse papo, né? Eu queria encerrar com uma última pergunta. Duas coisas. Como quem está assistindo, como que adquire a obra Floresta e Entusiasmo, onde que vende, como que faz para adquirir, como que consegue, e se você tem projeto para o futuro. E daí, nisso, daí você vai falando tudo isso, daí você encerra com um salve para todo mundo, se você quiser deixar o seu salve aí. Desde já, muito obrigado. Ah, sim. Eu quero deixar um salve para o meu sobrinho, da amada Cássia. Eles são a inspiração da minha vida para produzir. Assim, eu sempre lembro muito deles, assim, porque está longe, né? E eles são a inspiração. Tanto é que, inclusive, eu mostrei o Grandes Mestres, tem vários outros volumes dos Grandes Mestres. Esses dias, o meu sobrinho, ele ganhou o título de mestre com 28 anos. E eu fiquei, nossa, a gente não, né, a gente conhece a pessoa, então a gente sabe, assim, realmente, né, trabalha muito. Mas eu fiquei, então, salve para meus sobrinhos, para minha casa, e assim, salve o pessoal da cultura, que não seja da cultura, seja das artes, de outras áreas, né. Muito obrigada a você, antes que eu me esqueça, o Bob, né. Projetos para o futuro. Você falou uma pergunta grande aí, qualquer coisa você me fala, tá falando isso. Sim, esse projeto que o curador Bob, ele leva, né, muita doação, na verdade, ele se doa muito. No ano passado, ele teve o apoio, né, da cultura, né, mas quando eu fui ajudar a montar no Vice-Condessa Tremembé, no Casarão, e foi fantástico, assim, as universidades participam, as escolas, ele leva as oficinas, e então, super bacana. Então, muita gente vai conhecer a Dona Carminha, que não conhece. Mas, assim, o Vale do Paraíba, muita gente conhece a Dona Carminha. Muita gente. Inclusive fora do Brasil. As empresas foi passando, né? Tem a Nova Céu. Eu ouço muito na boca do povo da Mangaba. E, inclusive, eu fui autografar um livro, uma senhora que fez questão lá em São Bernardo. Uma coisa linda do livro, que os filhos, os netos, eles entravam em contato comigo e diziam assim, não, eu preciso do livro para dar de presente para minha mãe, para o meu avô, porque eles conheceram a Dona Carminha e não sei o que, eles vinham de longe pegar o livro. E o que eu fiz? O livro é muito documentado, né, muita foto, então o que acontece? Caro, né, na época, ele ficava no mercado, eu pedia para as pessoas, eu vendia e aí doava para uma pessoa idosa, que era Dona Carminha, que ela pedia para doar, eu doava. Então, é assim como a vida do então, eu realmente ser presente para ela. Presente assim, para os idosos amigos dela que queriam muitas vezes não podiam ter o livro. Então, eu tenho em PDF, se alguém quiser, eu posso passar o livro em PDF. Né? E dá para pedir para a editora também. Ele está na 6ª edição, mais 7ª com o PDF. Então, aconteceu muito linda essa história, sabe? A vida da Dona Carminha realmente é inspiradora. Do meu livro, fazer o parâmetro, né, entre aproximar aí as culturas do Paraná e de São Paulo e o Paraná, né? E é muito mesmo, assim, do Mazzaropi, lá ele faz cimento. Quem puder ver, quem não viu ainda, vê o Jeca Tatu, né? Agora,
a gente via muito Jack Tatu, mas eu amo um filme mesmo em termos de cultura, é a Marvada Carne, né? Esses dias eu até coloquei no meu Facebook, por causa da Fernanda, mas que primor que a Fernanda é menina, né? É uma mocinha e é muito bacana, sabe? Agora veio esse filme, os cinemas também, ali, que lembra a questão de esse filme do Chico Bento, ele também tem essa questão, né, do cuidados com a natureza, assim, gostei muito, assim. E outros, é muito bacana, assim, essa alegria que a gente teve esse ano do cinema nacional, né, a cultura nossa, que bacana, assim. E o Celto Mello, ele é tudo de bom, né, eu acho que nossa, ele dá um primor também, muito bacana. Mas é isso, o Floresta, ele tá na editora ainda, aí ele vai ter uma divulgação mais ampla, né, aí eu vou ter passo e tal, mas é um livro, assim, um convite mesmo, além, né, de cuidados com a natureza, esse convite também a que a nova geração conheça, né, se aproprie um pouquinho, né, além do cuidado da natureza, do Tupi-Guarani. Né, então, esse convite. Que mais que faltou? Você perguntou? Aí, gente, sobre projetos, são muitos projetos. Eu acho que não dá tempo de falar. Eu acho que os dois mas aqui eu vi a extensão de tudo que eu tinha produzido durante a minha vida no ano passado. Eu, por 2 motivos, não participei da trajetória cultural. Primeiro, que eu tinha muitos arquivos, estava tudo muito organizado no meu computador, realmente, e os acervos, fotos, tudo. Mas se eu forçasse um pouquinho, ia dar tempo de participar da trajetória cultural. Mas eu fiz questão de não participar também, porque em São Sebastião, estava lá no edital, que as pessoas, aquela tragédia da chuva, né, elas participariam, estava essas pessoas, graças a Deus, assim, eu moro num lugar que não tem enchente, né, a rua aqui do lado, eu moro aqui no Vila Amélia, né, Amélia da Vila Amélia, eu moro aqui do lado, tem, assim, alaga, a minha rua não alaga, então eu falei, gente, eu sou muito agradecida, e por isso, então, porque eu entrar, era 3 mil, mas eu vou retirar 3 mil de um outro artista que, de repente, foi, né, tomou a casa, né, as questões climáticas ali, ele tomou a casa, então eu falei, não, achei por bem não participar. Mas é isso, a questão do projeto da Brinquedoteca também, ele é registrado tinha o trabalho lá, né, com as crianças, e com horta, com pintura, né, com brinquedos, ele é registrado em Cachoeira Paulista, ele é registrado em Ilhabela e é registrado em São Sebastião, no cartório de títulos. É um convite né, a criança brincar com a família, né, por causa dos acervos. Então, por exemplo, se tem um cantinho do esporte, se tem uma bola ali do lado, tem um livro junto, né, um livro, brinquedo, uma bola, para aliar, né, a literatura, porque criança realmente, ela precisa do lúdico, né. Eu sempre digo que é bom estudar, mas eu só despertei o estudo porque eu brinquei muito e brinco até hoje. E brinco, assim, nossa, eu gosto muito de esporte, e nadar, essas coisas. Não nada muito bem, mas eu tô lá, onde estiver água, eu Legal. Amélia, obrigado, viu? Essas partes de pessoas têm muito conhecimento, cara. Nossa, eu fiquei aqui só ouvindo. Trajetória bonita de vida. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns por dividir com a gente aqui. Tá bom? Gratidão mesmo. O canal fica aberto aqui. Quando você quiser, é só me chamar lá. Guido, vamos marcar outra live. Estamos aqui para isso, tá? Esse canal foi criado para isso. Um dia nós podemos ter sim. Se Deus quiser. Esse canal foi feito para isso, sabe, Amélia? A gente criou esse canal, foi na pandemia, onde a cultura foi muito afetada.
e a gente viu a necessidade. Ele foi criado em 2021, o Sextona House. E a cultura, né, foi muito afetada, como todos os setores, então a vida como um todo, né, foi afetada. Mas daí a gente, como a gente é da vertente da cultura, eu, Bob, mas uma galera que passou aqui, passou Meire de origem. Eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu vou ser infiel. Porque passou muita gente no canal, Juliana, passou uma galera, Eliane, tem uma galera. Não vou lembrar o nome de todo mundo não, mas passou uma galera, que é um coletivo. E tá aí, resistência, sobrevivendo. E ele foi criado justamente para isso, para poder dialogar com todo mundo que faz cultura, com todo mundo que produz alguma coisa, professores, ativistas, rappers, não só da vertente do rap, a gente vem da linha do rap, mas a gente não dialoga só com a galera do rap. Então, foi feito para isso e gratidão aí por essa noite, tá bom? Vou encerrando aqui agradecendo os nossos patrocinadores, porque se eu não falar depois dá ruim. Canal Sociologia das Ruas. Lembrando que essa live fica salva aqui no nosso IGTV, depois ela migra para o canal Sociologia das Ruas lá no YouTube. Quem não segue lá vai seguir. Quem for seguidor da Amélia segue o nosso canal. Quem for seguidor do nosso canal vai lá, segue a Amélia para fazer essa corrente do bem aí. Agradecer o Afro Combativo, que é do Bob, que é um movimento do Bob. Serralheria Correia ME, que é do nosso parceiro Ney, que fica ali na Avenida Barbosa, 208, Ponte Alta, Aparecida do Norte. Trabalho de serralheria, ele atende o vale todo. Então, quem quiser precisar de um trabalho de serralheria e quiser fortalecer o Ney lá, 1298266974. Só falar com o Ney. Nossas próximas lives vai ser dia 28/3, semana que vem. A gente vai falar com a Mariane Moreira, que é fundadora do movimento cultural Diversifix, que acontece em Taubaté. Depois a gente vai lá para o Rio de Janeiro, no dia 7/4, a gente vai falar com o professor doutor Rodrigo Rainha, que ele é especialista em história medieval. A gente vai falar um pouco dessas histórias medievais, muito bacana. Ele é professor da Estácio de Sá, da Universidade de Estácio de Sá, tem uns cursos de extensão, ele dá aula de uma forma diferenciada, que é bem bacana, ele é bem performático, ele é um professor artista, na verdade, professor do Rodrigo Rainha. Então, quem puder assistir a live, eu acredito que vai ser bem bacana. Tá bom? É isso. Boa noite, tá? Boa noite, Amélia. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua fala, necessário demais isso daqui. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, ótimo final de semana para todo mundo. Quer colocar alguma coisa, Amélia? Quero. No livro apareceu uma parte, a parede, eu tenho uma foto de uma parede ali de Curuputuba e tá pintado ainda na parte agrícola. Aquele laranja, aquele vermelhado meio... ela é vermelhado meio rosa, e tá escrito lá uma frase de 1911. Escrito, trabalha e confia. 1911, que tá lá. Legal. É isso. É o recado para semana, pro final de semana, né? Trabalha, só faz e confia. Tá bom? Obrigado, Amélia. Boa noite. Tá? Tudo de bom, sucesso aí na caminhada e quem sabe uma hora a gente se cruza pessoalmente aí, porque a arte tem muito disso, né? A cultura tem muito disso, né? Uma hora ou outra a gente se encontra numa exposição, numa Bienal, né? E vou ficar muito feliz poder te encontrar pessoalmente, tá bom? Gratidão. Vou encerrar, família. Boa noite para todo mundo. A função de comentar rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante. Comentar